Irmãos, graças e paz, bom dia. Esse é o nosso Café com Palavra, colha teus frutos. Hoje nós vamos falar sobre a colheita do Espírito, baseado em Gálatas 6, de 6 a 10. Eu quero começar lendo o verso 8, que diz assim, Gálatas 6, 8. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A colheita do Espírito. Palavra aqui Espírito em Gálatas 6:8 é Espírito com letra maiúscula. É a colheita do Espírito Santo, a colheita do Espírito de Deus. Se você quer ter uma colheita do Espírito Santo, e o Espírito Santo na nossa vida, ele só nos faz colher coisas boas, coisas abençoadas, coisas divinas. O Espírito Santo, ele nos faz colher coisas vinda da parte de Deus, vinda do céu. Gálatas 6, ele fala de um assunto muito sério. A igreja dos Gálatas foi uma igreja evangelizada, doutrinada pelo apóstolo Paulo, mas era uma igreja maciçamente formada de judeus, de pessoas ligadas à lei de Moisés, de pessoas que viviam seus próprios princípios na cabeça deles, dos Gálatas, princípios da lei que eles julgavam ser espirituais. Paulo falou, olha, se vocês querem viver uma vida no Espírito, se vocês querem ter uma vida que Deus vos oriente, é preciso que vocês observem alguns princípios. O Espírito Santo, ele não fica lutando quando a pessoa não quer servi-lo, quando a pessoa não quer se arrepender, quando a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. O Espírito não obriga ninguém a nada. Por quê? Porque o Espírito, ele convence a pessoa, mas a pessoa tem que se deixar dirigir, a pessoa tem que dar a Deus o controle da vida. Paulo diz assim, Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, a palavra te leva para perto de Jesus. E lá em Jesus você começa a ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito. E o Espírito começa a trabalhar em você. Aí ele diz, quanto mais você é instruído, mais você se torna participante das boas obras, das boas coisas, as quais Jesus faz em nós, por nós e para nós. Ou seja, ele diz, se você tem algo a semear e colher, instrua-se na palavra. Por quê? Ele diz, o princípio da instrução, o princípio do ensino é que vai te levar a ter conhecimento e entendimento das coisas. Quando você fizer um planejamento, quando você fizer um projeto, nunca faça um projeto da sua mente e do seu coração. Faça um projeto, um planejamento do coração e da mente de Deus, de Jesus, orientado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque se você escreve um projeto e pede a aprovação dele, porque você não pede direto o projeto dele? Porque o projeto dele, o planejamento dele, a estratégia dele já vem com a aprovação do Senhor. E por que você tem que pedir ele? Porque o verso 7 diz, segundo princípio, não vos enganeis,
Por que ele diz não vos enganeis? Porque ele está tratando do princípio da maturidade, o princípio do crescimento mental, emocional. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba? Porque ele está tratando com pessoas maduras. Paulo está dizendo para os Gálatas, vocês não podem viver um dia de um jeito e viver outro dia de outro jeito. Vocês precisam amadurecer, não ser como crianças. Vocês precisam crescer, vocês precisam desenvolver. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte, saiba que a forma como vocês tratarem Deus, assim é como Deus vos tratará. Não vos enganeis. Se você trata Deus como pai, Deus te trata como filho. Se você trata Deus como Senhor, Ele te trata como servo. Se você trata Deus com temor, Ele com prazer te abençoará. Princípio da instrução do ensino, princípio da maturidade e do crescimento. Agora, no verso 8, ele traz um outro princípio, princípio da espiritualidade. Ele diz, porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. O princípio da espiritualidade é você não semear para a carne. Porque Paulo está dizendo, quem semeia para a carne só colhe coisa ruim. Quando ele diz, o que é corrupção? Corrupção é coisa que se corrompe, que apodrece, que degenera. Ele está dizendo, se você semeia para a carne, enquanto você espera a colheita da sua semeadura da carne, o que você vai colher vai estar já apodrecido, vai estar já vencido, vai estar já cheirando mal. Tudo que você colhe ruim é porque você que semeou para a carne. Ele diz, não semeie para a carne, porque quem semeia para a carne colhe corrupção. Ele diz, semeie para o Espírito, porque do Espírito você colherá a vida eterna. Ele está dizendo, quando você semeia para o Espírito, você faz a vontade de Deus. E eu gosto muito, se você olhar aí mesmo em Gálatas 5, ele vem falando do Gálatas 5, 22, ele vem falando do fruto do Espírito. Aí no 23 ele diz assim, ó, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando ele fala das coisas do Espírito, do fruto do Espírito, ele te diz, a coisa de Deus é tão boa, o fruto do Espírito é tão bom, que Deus não quer limitar isso. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade. Ele está dizendo, contra as coisas do Espírito não há lei, não há limite. Aí ele diz, semeie para o Espírito, porque quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. Aí ele diz mais, verso 9, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Irmãos, isso é uma promessa tremenda. Paulo está dizendo o seguinte, não pare, não canse de fazer o bem. Por quê? Porque ele diz que vai chegar, é promessa de Deus que quando você semeia coisa boa, você vai colher. Ele diz, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Mantenha-se firme, mantenha-se focado, aprenda a semear e colher. Tenha maturidade para semear e colher, mas tenha espiritualidade. Ele diz, observe a tua semeadura. A tua semeadura é para a carne? Se for, se estragará. Se for para o Espírito, será para a vida eterna. E ele diz, fique tranquilo, porque tudo que você semeia para o bem,
As coisas do bem, elas são eternas. O amor é eterno, a paz é eterna, a alegria é eterna, a esperança é eterna. Tudo que você faz, que você semeia para a eternidade, você vai colher das coisas do Espírito. Aí ele diz assim, verso 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Não escolha a pessoa para semear coisa boa. Semeie para todos. Seria tão importante se você pudesse dar um abraço em alguém, dar uma palavra de ânimo, dar um beijo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Não desanime. A colheita do Espírito, ela é feita pelas pessoas que buscam o ensino, buscam a maturidade e buscam a espiritualidade. Amar a Deus significa semear no Espírito e colher no Espírito. Ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Escuta o que eu vou te dizer. Mas principalmente os da família da fé. Por que ele não diz família carnal? Porque ele diz que quem tem a sua fé, quem tem o seu comportamento, quem tem a sua busca, a busca do Deus que você serve, é mais importante do que aqueles que vivem dissolutamente vivendo um evangelho de aparências. A colheita do Espírito é para quem busca o ensino, para quem busca a maturidade e para quem busca a espiritualidade. O Espírito de Deus é quem vai encher a sua vida, para que você possa semear, cultivar e colher. Colha teus frutos, colha os frutos do Espírito, colha a bondade de Deus, colha o amor de Deus, para que Deus possa fazer na tua vida, no próximo ano, em 2021, um ano onde a tua seara, a tua lavoura, vá frutificar coisas belíssimas para a honra e para a glória de Deus. Inscreva-se, dê o seu like, faça o seu comentário e não esqueça de nos ajudar com a divulgação desse trabalho, o Café com Palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.